Bom, continuando o nosso papo sobre gestão, não preciso dizer que isso não é uma aula, é apenas uma forma de ajudar a gente a compreender um pouco mais os aspectos teóricos sobre isso. E eu estou seguindo então aqui a discussão que a professora Maria do Carmo Brando de Carvalho tem colocado no capítulo 1 desse livro, que fala sobre os novos contornos da gestão, né, na cena contemporânea. Tá? Então eu estou continuando a discussão em relação a isso, e eu queria chamar a atenção aqui para a gente em relação, por exemplo, que ela vai apontar que existem alguns constrangimentos para a gestão social. O que são constrangimentos? Quando a gente fica constrangido, a gente fica com vergonha, fica numa situação embaraçosa, fica praticamente num mal-estar, fica uma coisa complicada, parece que é algo que nos deixa um pouco chateados, né? Embaraçados em relação a algo. Então, constrangimento aqui é utilizado nesse sentido. Existem algumas coisas que no campo da gestão, do Estado social e das políticas públicas, a gente tem alguns constrangimentos, ou seja, a gente passa um pouco de vergonha em relação a isso, né? Que aspectos são esses? Um deles diz respeito sobre a descentralização político-administrativa. Isso está lá na Constituição como um fundamento das políticas públicas e de operacionalização do Estado brasileiro. Tanto é que a gente tem níveis, né? Tem o governo federal, tem o nível federal, tem o nível estadual, com o governo estadual, e tem o nível municipal, que é com as prefeituras das cidades. E essa lógica já é uma lógica da chamada descentralização política e administrativa. Política por quê? Cada cidade, cada espaço, cada camada, cada escala de governo tem representantes de poder, inclusive podem ser diferentes. A gente pode ter um prefeito de uma linha, né, de uma perspectiva, né, política, um governador de outra e o presidente, enfim, o ente federal completamente diferente dessas linhas, né? Um pode ser mais progressista, o outro pode ser de direita e o outro pode ser ultraconservador, né? Que é o caso atual aqui, se a gente for pensar um pouco no cenário de algumas cidades brasileiras, né? Ou seguem tendências aí de direita e ultraconservador hoje no estado, enfim, no nível federal, enfim. Isso se diz sobre a descentralização política, né, e administrativa. Mas eu queria chamar atenção para alguns aspectos disso. Nós não estamos falando de descentralização somente de ter espaços de representação do Estado em diferentes lugares, em diferentes camadas da sociedade, diferentes escalas da sociedade. Ao contrário, precisa ter, sem dúvida alguma, serviços públicos, a representação do Estado e das políticas públicas nas mais diversas capilaridades, né? Das regiões, das camadas intraurbanas da cidade, mas é preciso dar também a elas condições para isso, né? Não adianta nada a gente ter numa cidade, por exemplo, com 11 milhões de habitantes, como São Paulo, ter, se eu não me engano, são 51, 52 centros de referência de assistência social, CRAS, né? E aí esses CRAS muitas vezes não têm autonomia financeira, ou seja, não conseguem comprar suas cestas básicas ou fazer uso dos benefícios eventuais de acordo com as necessidades daquela população. Então, está descentralizado, mas não tem condição, nem política de decisão, nem financeira para poder decidir, ou seja, não tem o poder de escolha, não tem o poder financeiro que também permite dar sustentação material, inclusive, às escolhas desses lugares. Então, a descentralização político-administrativa, ela está na lei, ela acontece muitas vezes, né? A gente confunde a descentralização como o espalhamento, muitas vezes, de serviços em diversos territórios, né? Quando não é. Quando muitas vezes a gente vê só um espalhamento exatamente de serviços pelos territórios, mas que, para ser descentralização política administrativa, precisa dar condições reais, efetivas, técnicas, ter gente para trabalhar, ter materiais de insumo para poder trabalhar bem, e precisa ter dinheiro, precisa ter decisão, precisa ter escolhas, as pessoas precisam escolher e precisam movimentar suas escolhas de acordo com suas realidades territoriais. Então, esse é um dado importante da gente pensar. Portanto, a descentralização, a professora Maria do Carmo coloca, olha, talvez a gente passe um pouco de vergonha ainda nisso, talvez isso seja algo que nos constranja um pouco, né? Uma outra constrangimento que ela diz é sobre a municipalização, né? Sobre a possibilidade das cidades terem condições financeiras, né,
operacionais, técnicas da oferta de políticas públicas, né? Como a gente está em cidades hoje, mais da região metropolitana, ou da região da metrópole, né, cercada, isso a gente talvez não vê. Mas se a gente for pensar que o Brasil tem mais de 800 municípios e muitos deles, 80% deles, correspondem a um porte pequenininho de até 20 mil habitantes, a grande maioria das cidades brasileiras, elas são cidades pequenas, cidades minúsculas. Essas cidades muitas vezes não sabem ou não têm condições, né, financeiras e nem técnicas de, por exemplo, colocar atenção especializada em algumas áreas, em algumas questões de saúde, ou mesmo especializada em assistência social. Quando a gente fala, por exemplo, teve recentemente, eu fui para Minas dar uma aula na região ali de Poços de Caldas, e eu, num curso de pós-graduação, e eu estava falando um pouco sobre gestão territorializada lá, né? E falei da importância da gente ter serviços, né, dentro da política de assistência, ter um setor, uma função que é da assistência, que é a vigilância, né? Vigilância socioassistencial. O que é isso? É um departamento que vai cuidar um pouco de vigiar as coisas, não vigiar no sentido do controle, mas ter uma análise um pouco mais sobre os territórios, quem são esses territórios, que diferença faz, quais são os níveis de desigualdades, que demandas esses lugares têm, porque isso apoia o trabalho técnico, isso apoia a forma de planejamento e também de execução da política pública. Uma das moças me falou, olha, isso é de comer, porque eu trabalho num município tão pequenininho que eu dou conta, né? Eu sou assistente social, eu dou conta. Trabalho num CRAS, dou conta da proteção básica e também da proteção especial, dos casos de violação de direitos, de violência que aparecem. E também dou conta, inclusive, de alguns aspectos administrativos da secretaria, né? Então, a municipalização ainda, de acordo com esse relato, e não só esse relato muito específico de uma cidadezinha, mas ele pode ser o relato de muitas outras cidades, né? A gente tem ainda um problema, um constrangimento, a gente passa um pouco de vergonha para pensar um pouco nessa questão da municipalização, né? Quando, por exemplo, essa pandemia se adentrar para as relações mais intras do Brasil, ou seja, para os recôncavos mais intra-rurais, intra-urbanos das cidades brasileiras, a gente vai ter um problema. Porque aí, será que os municípios vão ter recursos para poder dar conta de investimentos e de ações emergenciais em relação à saúde? Isso é um ponto, né? Então a gente viu até agora 2 constrangimentos. Um é a descentralização político-administrativa, um segundo é a municipalização. Veja que eles não são diferentes, eles estão meio que coladinhos, são primos irmãos aí. Um terceiro é a democratização da política pública, porque a gente tem, a democratização diz sobre alguns aspectos, na verdade, ela diz respeito a alguns aspectos. Um é sobre ser descentralizado e pronto para integrar, para poder estar onde a população mais precisa. Um segundo ponto, que é democratizar, significa, então, levar a política pública aos cantos mais escondidinhos, que as pessoas tenham acesso às políticas públicas, né? Isso também é descentralizar, mas também é democratizar as políticas públicas. Elas têm que estar próximas à vida dos sujeitos. A gente vai falar disso daqui a alguns minutos. Portanto, a democratização ela é uma exigência, não só da oferta do serviço. Um Estado democrático de direito é um Estado que opera a política pública, que tem que ter política pública. A gente não consegue pensar em política pública num Estado que é mínimo, num Estado que não é democrático. Portanto, essa tendência mundial quase que a gente tem de ataque nos últimos anos às políticas sociais, às políticas públicas, é um ataque também à democracia. Defender as políticas públicas é defender o Estado democrático de direitos, é defender também a democracia. A gente pode achar que ela não é o melhor sistema, né, de representação, o melhor sistema de organização social, política, né, institucional, mas ela ainda é aquilo que nos assegura, né? Então, um outro constrangimento que a professora Maria do Carmo Brant do Carvalho coloca é justamente isso, né? A democratização da gestão de políticas públicas, ela é um constrangimento, que a gente tem políticas que não são democráticas muitas vezes, que são, quizás, não estão fáceis de se acessarem pelos sujeitos, pela população, pelos usuários, e também elas se colocam muitas vezes, quando a população tem acesso, de maneira muito autoritária, de uma maneira muito, às vezes, repressiva, muito conservadora, que não atende, inclusive não entende as próprias dinâmicas da vida
e das relações socioculturais brasileiras. Então, democratizar as políticas públicas ainda, se a gente fala em contexto global, de país, né, global que eu digo nacional, no contexto mais nacional, a gente ainda passa alguns embaraços. Algumas cidades têm isso mais desenvolvido, outras nem tanto. Um outro constrangimento é sobre universalidade, né? A gente não consegue universalizar direito no país, né? José de Souza Martins, que é um sociólogo, ele tem um livro chamado Sociabilidade do Homem Simples, ele vai dizer que a gente atravessou o rio sem se molhar muitas vezes, né? A gente construiu o direito, mas esse direito ele não permeou, ele não capilarizou, ele não se materializou a todas as pessoas, a todas as populações que temos, né? Portanto, universalidade também é um constrangimento. A gente fica constrangido em falar, se falarmos que somos universais no campo das políticas públicas, estaremos certamente ou enganados ou estaremos bastante equivocados, né? Numa sociedade tão cheia de desigualdades, de fragmentações como essa que a gente vê. Um outro constrangimento importante a se refletir é sobre a efetividade, né, dessas políticas públicas, né? As nossas políticas de saúde e educação são efetivas? A gente tem hoje a grande maioria da população, por exemplo, que teve acesso ao ensino médio, né? Mas as pessoas sabem fazer uma leitura crítica, conseguem ler um texto com dificuldade em interpretá-lo? A gente sabe fazer conta? Essa população consegue acessar a universidade? Consegue acessar, ter uma análise crítica em relação à sua vida, em relação à sociedade? Que é isso que se espera de uma educação pública, uma educação de qualidade, né? De uma formação para além da métrica, além do livro, mas uma educação que nos liberte a pensar, né? Então, a educação, por exemplo, é efetiva no Brasil? A política pública de assistência social é efetiva no Brasil? Efetivo é aquilo que tem continuidade, é aquilo que se faz, mas que também garante a sua continuidade de maneira qualitativa ao longo do tempo e que alcance patamares de outros patamares, melhores patamares de vida, né? Então, isso é algo a se pensar, né? É um constrangimento. Então, a gente vê 5 grandes constrangimentos que a professora Carminha coloca. Um é a descentralização político-administrativa, outra a municipalização, uma outra a democratização das políticas públicas e sociais. Um quarto é a universalidade, ou seja, se a gente universaliza os direitos ou não, e a efetividade, se esses direitos de fato são garantidos materialmente na vida dos sujeitos, né? Olha, eu achei que eu ia dar conta em 15 minutos de fazer uma síntese, mas vejo que não dou, né? Um outro aspecto importante que ela vai dizer para a gente é que é preciso criar novos horizontes para a gestão social, que a gente possa criar novos horizontes, novas perspectivas para a gestão social, novas possibilidades para a gestão social. Sendo elas, né, que o Estado possa, em vez de chorar o leite derramado, quando bufou a coisa, né, quando o leite já se espalhou pelo fogão, que o Estado seja preventivo e proativo, ou seja, que ele consiga perceber quando o leite está quente e temporizar isso sem que a tragédia aconteça, né? Sem que esse leite esparrame, né? Sem que as urgências e as iniquidades sociais sejam calamitosas. Esse exemplo agora da pandemia nos mostra isso, né? Que a gente não tem um Estado proativo, um Estado que está correndo atrás do leite derramado, né? Ou que está correndo atrás do prejuízo, né? Então, quando a gente está falando em inovação na gestão, é preciso que a gente crie formas, né, que o Estado seja indutor, articulador, agregador, que as nossas gestões possam estar abertas, possam estar atentas à realidade social e já propor soluções, propor ações e não remediar situações, né, remediar aspectos. Bom, esse é um ponto e eu vou continuar, vou tentar fazer um outro mais curto porque ainda não terminei, tá bom?